eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. É sempre bom escutar isso, né? Que o meu estilo de vida vai revelar a importância que eu dei a essas palavras, porque pelo fruto se conhece a árvore. Nós lemos desde já que o Senhor Jesus, ele se entregou, e lá em 1 Pedro diz, o justo pelos injustos, o justo pelos injustos. Ele se entregou, se deu a si mesmo por nossos pecados, por nossos. Então, desde já nós temos que aceitar que nós somos pecadores. Todo ser humano. E ele se entregou para santificar um povo. Morreu por toda a humanidade, para pagar a dívida de todo mundo, pelos nossos pecados. Para quitar, e a Bíblia diz em 1 Pedro, que tudo isso para nos levarmos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E a Bíblia diz em Hebreus que ele passou por toda a experiência humana que nós passamos, ele se fez carne e passou também. E vamos ler lá em Hebreus capítulo 2, 2:9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Por causa da paixão da morte. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Amém? Provou a morte por todos. Graças a Deus. Por todos eu estou incluído aqui. Amém? Você também. Graças a Deus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém? Quem santifica? Jesus. Quando morreu e pela fé na morte dele, se levanta um povo justo na terra. Santificados, perdoados os pecados. Amém? Graças a Deus. O que santifica? Jesus. Com os que são santificados, nós. São todos de um, Deus. Amém? Não se vergonhe de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele, em Jesus, a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Amém? Os gentios. Quem fez isso? Jesus. O Senhor Jesus. Amém? Então a palavra é para o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Seu alvo, o alvo. Ele aconteceu tudo isso que aconteceu com ele. Deus lhe deu-lhe um nome que está acima de todo nome, sobretudo para a igreja,
adorar só Ele. Adorar só Ele. Jesus é o alvo da nossa adoração. Em todos os momentos, tem que ser. Amém? Ele tem que ser o centro da nossa adoração. Em qualquer lugar. Por isso que a Bíblia diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar tem que ser assim. Em nome, quando ele nasceu, aqueles magos começaram a ver, seguiram a estrela e onde ele está, onde nasceu, viemos adorá-lo. Um bebê, viemos adorá-lo. Quando chegou lá, presente, ouro, deu um montão de coisa ao bebê, mas veio adorar ele. Amém? E quem veio adorar, a Bíblia diz que ele veio para os maus. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos, vocês sendo maus, sabe dar coisas boas, chamou os discípulos de maus. Todos nós somos. Amém? Aí o bom chegou, o justo pelos injustos. Uma certa feita, alguém chega para ele, a minha filha morreu. Ele chega lá, ele chega e adorou e falou, ela já tinha morrido, mas esse homem chegou perto dele e falou assim, a minha filha morreu, mas basta o Senhor ir lá na minha casa, que ela viverá. Olha que coisa linda. Amém? Que fé desse homem. A minha filha morreu, mas basta o Senhor chegar lá, se o Senhor chegar lá, minha filha vai viver. E no caminho, é o caminho que ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue, que toca nele, é sarada também, depois ele chega lá, a Bíblia diz que ele pega na mão dela, a menina vive. A Bíblia diz que ele toca na mão dela, ela vive. Ali é o Evangelho em pessoa. E aquelas palavras daquele homem, a mulher estava morta, a menina estava morta, a filha dele. Ele diz assim, basta o Senhor ir lá. E aquele outro que nós sabemos, fala assim, ó, não, nem precisa o Senhor ir, fala daí. Quem? Jesus, irmão. Pô, não é igreja batista, não é Assembleia de Deus, não é presbiteriana, é Jesus. Não é homem nenhum, é Jesus. Amém? Não é pastor nenhum. Ele tem que ser o centro da reunião, porque só ele pode fazer isso. Pela fé. Então agora nós não enxergamos mais Cristo, está bem escrito, segundo a carne. Mas quem tem é um poder sobre-humano, um poder sobre-humano. E ele fez, a Bíblia diz que ele aniquilou aquele que tinha o poder da morte. Amém? Pela morte ele aniquilou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, para livrar aqueles que por toda a vida viviam como escravo do diabo por causa do medo da morte. Então, pela morte, ele aniquilou, ele libertou todos pela fé nele, porque a fé é nele, e essa fé só é gerada por causa dele, que é uma fé que vem dele, porque a fé é nele, amém? Mas em ninguém. E para libertar, capítulo 2 de Hebreus, continua. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? 2,14. Para quê? Pela morte, ele morreu, amém, irmão? Ele morreu por nós, em nosso lugar. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém? Pode, quem quiser se levantar, querer falar para mim o contrário, mas para mim a verdade é essa aqui. Amém? E pela fé nele, ele livrou. Para livrar, pela fé nele, livrou. Não é mais escravo de sistema nenhum desse mundo. Uma pessoa que está com a vida aos pés de Jesus não se submete só com a orientação do governador do céu.
Amém? Porque ele livra. Então o medo, o temor, o medo da morte, não mais. Amém? Porque ele passou pelo que passou para que nós, com a fé nele, viver livre, não revelando que tem mais medo de nada. É um poder sobre-humano. É o que está escrito, amém, irmão? É o que eu quero me firmar cada vez mais. Amém? Eu desejo isso e está sendo apresentado para mim, se apresenta para mim sempre, está sendo apresentado para todos aqueles que se depararem com a gente, tem que ser apresentado esse Jesus. Amém? Esse aqui, que a Bíblia diz que é digno de ser adorado. Amém? A Bíblia diz em Gálatas que a obra dele, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, por nossos, amém? Para nos livrar do presente século mau, amém? Do presente século mau, é o mundo do engano, o mundo da mentira, o mundo da corrupção, o mundo governado pelo diabo, influenciado pelo diabo, na política, na música, em tudo quanto é canto, é uma corrupção generalizada. Então a Bíblia diz que ele morreu para me livrar dessa corrupção que está na Bíblia, desse mundo. Essa corrupção não me escraviza mais, porque ele fez a obra para me livrar, e é por isso que ele diz que eu não sou mais desse mundo. E a Bíblia diz que aquilo que me domina torna-se o meu Senhor. Olha, para que ele morreu? Para me livrar desse século mau, um mundo perdido com os seus encantos, com os seus enganos, com tudo. É por isso que o apóstolo Paulo falou que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Porque Jesus libertou desse século mau, é o curso desse mundo, amém? Um mundo de trevas, que a Bíblia diz, mundo de trevas, 1 João 2,6, vai falar que é um mundo de trevas. A Bíblia vai falar que existe o príncipe das trevas, o Deus desse século, que influencia os filhos da desobediência. Em todo o sistema está o diabo influenciando, por isso que é o século mau. E a Bíblia diz que a obra dele foi para me livrar daqui. Mas como é que ele me livra? Só daqui? Livra como? Então nós estamos falando, sabe de quê? Do Evangelho, que a Bíblia é muito clara, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quê? Livrar do medo. Salvação de quê? Livrar desse século mau. Não ficar aprisionado nesse mundo. O que é aprisionado nesse mundo? O século mau é onde o mundo está preso, eu não estou mais preso. A preocupação desenfreada do mundo não faz parte mais da minha vida, porque ele me livrou. O que o mundo valoriza, o cristão não valoriza mais como valorizava antes, porque houve uma libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres dos encantos desse mundo, verdadeiramente sereis livres das preocupações desse mundo, verdadeiramente sereis livres, não vai ficar buscando o que antigamente buscava, livres. É isso, não tem negócio de zona neutra, porque a Bíblia diz que ele me tira desse mundo e me transporta. Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Me tirou e me colocou um cristão, uma fé genuína em Jesus. Esse cidadão, ou essa cidadã, eles saíram do império do diabo e foram levados para o reino da luz. Olha a mudança é radical, trevas e luz, para andar agora em conformidade com esse reino, um reino em que, sabe que é o rei Jesus, e sabe o que esse rei exige? Que o mesmo caráter do rei, ele exige dos seus súditos. Então ele diz que ele fez, ó, o mérito, não tem mérito nosso, ele fez, ele livra, ele fez isso para nos livrar
vai vendo que ele vai fazendo e vai falando o que acontece com aquele que tem fé nele. Então, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Como, Senhor? Como eu posso te santificar sempre como Senhor em meu coração? Enquanto ao trato passado, despojeis do velho homem. Porque aquele que padeceu da carne, no pecado, não está livre do pecado agora. Para quê? Para que no tempo que vos resta na carne, nessa vida, se tu tem mais 30 anos aqui, 20 anos aqui, não viva mais segundo a carne. Porque ele cessou para vocês poderem andar em santidade na presença dele. Ele não morreu só para a gente ficar, eu creio, vivendo do jeito que a gente quer. Não, tem um propósito da morte. Ele aniquilou, ele venceu todo mundo. Amém? E segundo a Bíblia, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que ele me venceu também. Ele não venceu só o diabo, ele me venceu também. Eu fui derrotado. Amém? Agora é andar só em submissão a esse Senhor que é digno de ser adorado. E ele afirmou, louvado seja Deus, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Sabe o que significa? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, recebemos. Se pedir em meu nome, já recebeu. E se tiver sob o meu domínio, sob a minha autoridade, vai me pedir, eu ouço. Porque os olhos dele estão atentos, nós lemos aqui. Os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos. E está ouvindo. Nós lemos isso. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Amém? Pecadores não. Pecadores não. Eu preciso de resposta do Senhor. Eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Eu preciso. Mas a Bíblia diz que só tem uma maneira de chegar lá em cima. Se dobrar. Todo joelho se dobrar aos pés desse Senhor maravilhoso, que tem poder. Se pedir em meu nome, acontece. Ele faz. Tem feito. Até hoje é um poder sobre-humano, transformador, que tira do império das trevas e transporta para o reino da luz. E assim como ele fez no passado, faz hoje. É tudo espiritual. Tocou, ele fez assim, a menina levantou. Amém? Levantou. E hoje, quem toca nele pela fé, levanta. Quem toca nele pela fé é vivificado. Do jeito que pediu, falou, declarou, minha filha está morta, basta o Senhor ir lá que ela vai viver. Que fé é essa? Amém? Chegou lá e viveu, e ele fez isso com todos. Era um bebezinho, os magos, cadê ele que nós viemos adorar ele? Amém, irmão? Sabe que isso é um ensinamento para mim, ensinamento para todos nós. Onde eu for, ele está e tem que ser adorado, porque ele está comigo. Ele tem que ser adorado, ele tem que ser exaltado. Se a chance dos outros é viver isso. Se eu não tiver essa noção, essa consciência que a chance de alguém é conhecer esse Jesus que a Bíblia fala, porque aquela pessoa está nesse século mal, perdido, de engano, enganando, sendo enganado, de miséria, sem esperança, um mundo perdido, influenciado por Satanás, e eu estou perto delas, e é a chance delas encontrar essa salvação, através da minha vida, através da tua vida. E isso vai revelar o quê? Que eu tive um encontro com esse Senhor, e o nome dele tem poder. É um nome que está acima de todo nome e foi manifestado para nós. Amém? E ele age, continua agindo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para levantar um morto espiritualmente, mas aqueles que dão devido crédito, aqueles que
não recebe essa palavra com indiferença, mas que é gerado um poder. A Bíblia diz que essa fé vem de Jesus. A mulher só tocou nele, nem gritou, tocou, mas com fé, que ela estava morrendo, ela não tinha vida, ela já estava indo embora. Toca nele e é sarada na mesma hora, nem precisou ele olhar, tocou diferente, a Bíblia diz. E quando Jesus, para acontecer isso pela fé, quem tem que ser pregado? Jesus. Não adianta ficar rodeando, falando de outras coisas, isso não salva, o que salva é Jesus, porque é esse nome que tem poder para transformar a vida de qualquer um, amém, irmão? Em nome de Jesus, irmão. O Senhor Jesus está aqui, amém, irmão? O Senhor Jesus está aqui. Você precisa de alguma coisa, esse poder transformador, esse poder que tu não teme mais nada, você não teme, você fala o que tem que falar, com amor, com mansidão, claro, porque quem tem Jesus tem a nova vida, e aí a nova vida é manifestada. A nova vida significa revelar que não tem mais a vida por preciosa, não tem mais medo de nada. Com Jesus é assim, do jeito que ele se manifestou, os apóstolos se manifestaram, igualzinho, do jeito que ele fez, os apóstolos fizeram. Homens miseráveis que tiveram um encontro com Jesus, foram transformados, viveu igual Jesus. Isso está sinalizando para todas as gerações depois que é igual, porque fazemos parte do mesmo corpo, amém? Tem um momento aqui na Bíblia que ele diz para os discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Então eles não tinham recebido nada. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Ele ainda estava ali, Jesus, como é que ele vai pedir no nome dele se ele ainda estava ali? Por isso que ele fala isso. Mas ele subiu. É aí que ele ressuscita e sobe, que Deus dá um nome que está acima de todo nome. Então, depois que ele sobe, o Espírito Santo desce, entra dentro deles. Agora é a autoridade de Jesus que está nos discípulos. E agora eles vão em nome. Aí vem essa revelação, as revelações todinha para nós, porque foi tudo no nome de Jesus, e o mesmo Espírito desceu, e a mesma autoridade continua. A autoridade é a revelação da nova vida, e nós estamos aqui reunidos, e outros vão escutar, nessa noite, precisa de algo da parte de Deus para ser mudado? Precisa? E quem dá está aqui. Ele não mudou, a Bíblia diz em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que ele subiu para fazer essa obra, para cumprir tudo em todos. Então não vai faltar nada, que aquele que começou termina. Ele é o autor e consumador da fé, não falta nada. Porque todas as bênçãos espirituais são concedidas na autoridade de Jesus, mérito de ninguém. E por isso que ele tem que ser adorado. Por isso que ele deixou bem claro, aquele que guarda os meus mandamentos, ele fala meus, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe como? Como é que se manifesta? Como é que ele vai se manifestar? Te dando o que tu precisa todo dia. A presença dele junto todo dia, tu não vai se sentir mais sozinho. Então ele dá. E tem uma promessa aqui para eles e é para nós também. E tudo quanto pedirem em meu nome, no 13, eu o farei. Amém? Para quê? O Pai seja glorificado no Filho. Viu o propósito? Vou fazer que o Pai vai ser glorificado. Outra coisa aqui para nós, em nome do Senhor Jesus, quando os judeus falavam Pai, estava ligado com o Pai como Criador. Olheiro e barro. Criador. Quando Jesus chega, o sentido muda.
Quando ele fala pai, o meu pai, foi um tiro para os judeus. Ele não estava falando mais como criatura. Por isso que eles se irritaram que ele estava falando. Mesmo tipo, da mesma espécie, mesmo poder, a mesma essência. Ele era um com o Pai. Então o sentido é diferente. Não mais criatura que foi criada. Agora é o próprio. Intimidade. Eu e o Pai somos um. Só que esse Jesus espetacular também vai falar, sabe o quê? Chega para os discípulos, que ele disse, não me envergonhe de chamar vocês de irmãos. Ele vai chegar para os discípulos, ó, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu. Era só dele. Agora ele vira para os discípulos. Nós somos irmãos. Agora vocês vão chamar ele de pai também. Eu entendi agora melhor o que o Espírito Santo usou o apóstolo João para falar assim, lá em 1 João, capítulo 3. Amados, olha com grande amor nos tem concedido o Pai, de nós sermos chamados de seus filhos. Eu entendi melhor. Amém? Tem espaço. Agora eu posso dobrar o joelho. Pai, intimidade. Intimidade por causa daquele que me santificou. Lá na cruz, pagou minha dívida, para que eu pudesse me tornar filho por adoção. Amém? Vós, sendo maus, sabe dar boas coisas, imagine o Pai das luzes. O que é que vai faltar, irmão? Agora eu tenho que aceitar que eu precisava urgentemente desse Salvador. Precisava. Para que as coisas possam acontecer. Se ele me chamou de mal, eu louvo, é um dos motivos para eu adorá-lo. Dele me chamar de mal, que eu não ia descobrir isso nunca. Obrigado, porque ele me conhece muito melhor do que eu. E me chamou onde várias pessoas mentirosas, enganadoras, ladrões, todo tipo, falava que eu era espetacular. Tudo igual a mim, falava que eu era espetacular. O justo falou, tu é mau. É um dos motivos de eu adorar ele. Eu sendo mal, ele pagou a minha dívida. Isso não é para um, dois, é para todos. Está sendo apresentado aqui Jesus, mas tomarmos posse dele, porque ele morreu para nos levarmos ao Pai. Nos levarmos ao Pai, para a gente ficar em conexão com esse Pai maravilhoso, por intermédio dele, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem quer que o Pai seja o Pai mesmo? O Criador se torne o Pai. Amém? Se ele for o Pai mesmo, o que vai faltar? Fomos para regiões celestiais, porque esse Pai, esse Deus, ele disse para a samaritana que ele era Espírito. Jesus revelou para a samaritana, Deus é Espírito, o Pai é Espírito, e procura aqueles que adoram ele em Espírito e em verdade. Amém? Esse mundo invisível que ele nos concedeu para ser vivido, um poder sobre-humano aqui na alma, não temendo mais nada, que é toda a obra dele na cruz do Calvário, o grande propósito, se torne o grande benefício da morte dele, de tudo que aconteceu com ele, vida eterna. Na alma, porque o tempo, 1 Pedro, capítulo 2, isso tem que acontecer na nossa vida, porque senão não aconteceu o encontro. 1 Pedro capítulo 4, ora,
Pois já que Cristo padeceu por nós na carne como ser humano, armai-vos também vós com este pensamento. Dois pontos. Agora preste atenção, irmão. Acho que todos aqui sabem muito mais de português do que eu. O que quer dizer? Armai-vos vós também com este pensamento. Faz aí. Não. Literal. Se amarrar. Amarra e não deixa sair de jeito nenhum, aí dentro da mente. Não deixa escapar, amarra isso aí na mente. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Já cessou do pecado? Ele está falando para mim e para você, a dívida já foi? Vocês não são mais culpados? A dívida já foi paga, vocês não são mais culpados. Os injustos se tornaram, os imundos são agora santos. Os inimigos agora se tornaram filhos, amigos. Houve uma mudança radical. A treva dominava, agora o reino da luz. Amém? Para quê? Para quê? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Adorando Jesus em todos os momentos. Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho. Não, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A minha graça é a presença dele conosco. Amém? Efésios 6, 24. Graça e paz vos sejam multiplicadas, sejam para todos, agora preste atenção nisso, todos aqueles que amam com sinceridade o Senhor Jesus Cristo. Amém? E segundo a Bíblia, ela não deixa eu ficar solto. Sabe como é que eu revelo que amo Ele com sinceridade? Não sou mais insensato. Eu quero é saber qual é a vontade dEle para a minha vida. Não sou burro. Isso vai revelar que eu amo Ele com sinceridade. Sabe qual foi a oração do apóstolo? Graça e paz vos sejam multiplicadas. É isso que está aí? É isso? Efésios 6, 24. Viu para quem vai essa graça e paz? Quem ama Jesus com sinceridade. O contrário de sinceridade é o quê? Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, onde nós estivermos, se existe uma fé sincera em Cristo, a manifestação desse poder sobre-humano se torna uma realidade. E a Bíblia está me afirmando que a graça vai vir cada vez mais para a minha vida e essa paz que excede todo o entendimento. Está sendo apresentado para nós nessa noite, mais uma vez, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez a obra na cruz para me libertar desse século mau. Para nada desse mundo me dominar mais. As conversas, preocupações, os medos, não pode reinar na alma de um servo do Senhor. Não pode. Ele nem tem mais a vida dele por preciosa. Ele quer servir a esse Senhor, porque Ele me libertou segundo a Bíblia. Eu tenho que revelar que fui liberto por Ele mesmo, senão eu sou um dos falsos. Está repreendido isso em nome de Jesus. Se lá a palavra falada lá na lei, as transgressões tiveram a sua punição, a Bíblia diz em Hebreus, imagine nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação que nos está sendo oferecida. Amém, irmão? Não é brincadeira. Então, a Bíblia dá um conselho maravilhoso. A Bíblia não deixa um espaço, está sempre nos aconselhando
que possamos darmos mais atenção, atentarmos com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido. Amém? Não deixe escapar, não. Ele te livrou do século mau, é um século mau mesmo. Remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando todas as oportunidades que Ele tem dado para pregar, para orar, para fazer o que Ele quer. Aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado, amém? Em nome do Senhor Jesus, não negligenciar essas palavras, porque a história revela que quem negligenciou se deu mal, porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Está repreendido, quem semeia por Espírito, vida e paz, carne, morte e destruição, eu quero vida e paz, amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.